Via sempre pelo aparelho de televisão meus familiares. Apenas minutos por dia, porque temos que educar nossa vontade. Senão, poderemos querer vê-los a todo momento. Poderia, entretanto, escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes, via-os, desligava e voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez à colônia. Olha que interessante. O teu bônus pelo trabalho é uma televisão para você ver seus familiares como eles estão passando na Terra. Mas eu também achei interessante isso de educar a nossa vontade, né? É um desafio para a gente na vida também, né? Não, e ver que ela fala, né, que era só alguns minutos, mas ela tinha que ter uma preparação antes e depois. Ela tinha que orar, né, se equilibrar, se envolver em vibrações provavelmente harmonizadas, né, para poder ver alguns minutos. E quando ela saía, ela repetia tudo, né, porque o impacto, né, eu já vi isso em alguns livros, até do André Luiz mesmo, o impacto quando você está ali próximo à sua família, em contato com eles, é muito grande. E eu não lembro qual é o livro, mas tem um dos espíritos que desce com o André Luiz, que ele lá em cima está, ele é um dos diretores lá, um dos coordenadores da colônia. Quando desce, que encontra os familiares, a família bagunçada, as coisas desorganizadas, ele se desequilibra de uma maneira que eu não me lembro que se tem um esforço muito grande para levá-lo de volta ou se ele nem volta para a colônia. Quer dizer, então é um troço que não é simples, não. É realmente... Quem não gostaria de ficar vendo seus familiares, pensar no avô, na mãe, num irmão, poder vê-lo, acompanhar que ele está bem? Diga, Jair. Desculpe, pegando esse gancho aí que você falou, e a Aninha, do desapego e de André Luiz, o próprio André Luiz, quando ele chega lá, ele viu que a esposa dele estava com um cara. E aí, conclusão, o cara passou mal, estava passando mal, estava com doença, se eu não me engano, e ele teve que ter o desapego de auxiliar o cara nos remédios espirituais. Teve uma passagem assim, se eu não me engano. Isso tem um negócio desse também, não lembro em qual dos livros, não, mas tem sim. É complicado, essa coisa da... Nossa família não é a família como a gente entende, a família universal, que envolve principalmente aqueles que não são nossos afetos, né? É um trabalho muito grande que a gente tem que desenvolver. Você tá ali para estender as mãos para quem você não gosta, falando português bem claro, é uma tarefa, um trabalho que a gente tem que desenvolver com muita paciência e com muito esforço ainda. Educando a nossa vontade, né? É isso aí mesmo. Isso. É educar a vontade. Aqui na escola. Na escola e no hospital, os desencarnados podem receber autorização para ver seus familiares, principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de ser atendido, cada pedido é examinado. Se os instrutores acharem que será útil, podem os interessados fazer uso desse recurso tão gratificante. É necessário que haja esse processo, porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão,
choram desesperados, piorando sua situação. Cada caso é um caso. Se o desencarnado está melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, se quer dela utilizar, faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso desse maravilhoso aparelho. Assim sendo, pode acontecer de não dar certo, mas se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos representa bênção, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre, porque ver os familiares com problemas, sofrendo, não é agradável. A maioria... Eu estou pensando aqui assim, como a gente ainda é muito apegado, né? A gente, quando vê o Buda, que fala, né, da questão dos apegos, né? E a gente vê que como nós somos apegados. E, ao mesmo tempo, aí eu penso assim, né? Jesus, né? Jesus ama a todos, né? Ele não pode ter os seus escolhidos, né? Aqueles que a gente, né? Ele ama a todos, ele olha a todos. Então, a gente vê ainda como o nosso amor é muito... Ele ainda é muito, vamos dizer assim, impuro, vamos dizer, né? Que ele é muito apegado àquelas pessoas que a gente, né, tem como familiares, como filhos, como pai, mãe, e como que isso ainda gera toda essa energia de... tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, né? Como que isso ainda nos enreda, né? Que de alguma forma também é a nossa evolução, mas como isso ainda é forte, e como ainda... Ontem a gente falava de infantil, né? Também somos almas ainda muito dependentes disso tudo, né? E aí, quando eu pensei assim, nisso, como ainda somos assim, e como Jesus, vamos dizer assim, esses espíritos evoluidíssimos, né? Maria, esses todos, eles não têm não pode, não é nem podem, eles não têm, eles são amor, e todos merecem amor, e todos, né? E aí já perde esse apego, né? É esquisito, né, para a gente pensar assim, mas a gente teria que, né, passar a ser maior que isso tudo, né? E isso fica muito claro quando a gente tem contato com alguém que começa a desenvolver isso, que a gente acha ele indiferente. Ah, mas ele não liga. Desculpa. Dá uma sensação na gente que ele não dá importância às coisas, que ele é indiferente às coisas. E isso, às vezes, acontece com a gente, quando a gente começa a trabalhar em qualquer aspecto seja, começa a compreender melhor e não dá aquela importância que as pessoas ao nosso redor dão, elas nos olham esquisito. Mas como pode? Mas como é que você diz que ama e não está preocupado com isso, não está ligando para isso? E é muito interessante. Se a gente prestar atenção no que ela falou aqui no início, dos pedidos, né, que todo mundo pode pedir, eles analisam, e se achar que se não for útil, não é se é bom ou se é ruim. Se não for útil, simplesmente aquilo não acontece. Agora, imagina a quantidade de orações descabidas que o alto recebe daqui da Terra, pedindo as coisas mais absurdas do mundo, coisas puramente materiais, coisa puramente por egoísmo, e por aí vai. Pessoas até que fazem promessas para conseguir determinadas coisas que não têm a menor utilidade, no fundo, para elas, nessa perspectiva, né, evolutiva. E a coisa não acontece, e maldiz o santo, e acha que não rezou o suficiente, tem que rezar mais, acha que a promessa era pouca, tem que fazer uma promessa mais... que gere mais sofrimento ou dificuldade de ser cumprida. E não é nada disso. A gente pode pedir o que quiser, e o alto só vai conceder se for útil. Se não for útil, a gente pode pedir aquilo a vida inteira.
Ontem eu vi uma charge que eu achei muito interessante, que estava escrita: quando Deus não concorda com o que a gente está pedindo. Era um alvo e uma pessoa atirando aqueles dardos, né? Então ele jogava jogava 10, jogava tudo de uma vez, e os dados se desviavam, nenhum deles acertava o alvo. É exatamente isso. A maioria das vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, mas está pedindo. E o alto só vai conceder se for útil para a gente. Voltando aqui ao negócio do amor, né? Quando você falou de que quando as pessoas começam a ficar, que a gente acha mais, né? Que a pessoa está mais distante, porque não tem. Mas aí eu me lembrei o seguinte: e a nossa necessidade de ser amado, né? A nossa necessidade, quando a gente não sente que é amado, né? Como a gente percebe a dor de... tão... Porque eu fiquei imaginando assim, Jesus, ele é um estado de amor, ele ama a todos, mas você quer que Jesus tenha um olhar mais queridinho para a gente? Não, a gente fica assim, achando que a gente podia ser mais especial, né? Como você está falando aí dos dados, que a gente podia ser um pouco mais especial. E aí eu me lembro de 2 casos que eu li, um dos casos que eu li, em que o moço, ele tinha tido um acidente e tinha perdido a mulher, os filhos, ele tinha tido assim, uma coisa muito trágica na vida dele, e ficou só ele, uma coisa muito dolorosa e tudo. E aí ele foi ver, eu não me lembro quem era a figura, era um guru aí, umas figuras assim, bem, tipo o Dalai, sei lá, alguém bem desses aí, uns gurus desses, né? E aí ele achou que, por causa da dor dele, ele ia conseguir sentar pertinho do guru, né? Ele estava achando... E ele foi sentar no último lugar, lá longe, que ele viu o guru, sabe, quase de binóculo, e que ele sentiu uma dor tão grande. Poxa, mas eu sofri tanto, eu tive uma tragédia tão grande, eu estou conseguindo ultrapassar todas as minhas dores, eu estou me entregando tanto, em vez de eu ter um local um pouco mais perto ali na plateia, eu estou lá no último lugar, e a gente tem isso também, né? É muito difícil. Como que a gente ainda tem essa dificuldade toda, né? E como a gente ainda é dependente de dar e receber amor. Como, né? Essas pessoas que estão lá no mundo espiritual, nos hospitais, elas é como se fosse isso também, né? Imagina, as pessoas que ela ama e que ela julga que amam ela, como que eu vou estar dentro de um local onde ninguém, né, entre aspas, né, ninguém vem me amar, ou ninguém me ama, e como que a gente tem essa dificuldade também, né, essa necessidade de ser amado, né, de ser querido, de ser especial para as pessoas também, né, eu fiquei pensando nisso. Diga, Sibeli. Eu estava pensando aqui que eu tenho uma amiga muito próxima, faz quase 30 anos que nós somos amigas, né? Eu lembrei, quando eu conhecia ela, eu morava com a mãe dela, já era uma pessoa idosa, e assim, eu me encantei com a mãe dela, foi a primeira vista, né? Porque já era uma senhorinha, e ela passava os dias tricotando roupinhas para recém-nascidos no hospital, né? Então, eu já achei um amor aquela senhora, né? E com o tempo ela era uma pessoa muito especial mesmo, muito querida. E depois de um tempo, assim, acho que depois de uns 2, 3 anos, tinha conhecido ela foi perdendo a visão e não conseguia mais fazer aquelas roupinhas, né? E aí, depois de um tempo, ela foi também com problemas no joelho, né? A mobilidade dela ficou bem comprometida. Então, ela foi parando de andar, né? Até não pôde mais morar com essa filha, porque ficava no 3º andar, ela não podia mais subir escadas e tal. Então, a vida dela, assim, eu fui observando ao longo desses anos, né? Quase 30 anos, tudo que ela fazia, tudo que ela gostava, ela foi parando. Ela era muito, muito católica, né? Passava o dia
assistindo a TV, aquele canal católico, né, assistindo as missas, orando por todo mundo, e aí, como o tempo ia visitar ela, ela já nem enxergava a TV, ela só ouvia, né, passava o dia ouvindo as missas e tal, mas enfim, aí aos 95 anos ela faleceu, faz 2 anos, né. E essa minha amiga, ela é uma pessoa espiritualizada, né? Ela já estudou em centro espírita, ela já foi trabalhadora de centro de Umbanda e tal. E eu nunca imaginei que ela fosse reagir tão mal ao desencarne da mãe dela, sabe? Porque para mim, no meu ponto de vista, ela tinha tido assim uns 20 anos de preparo para o desencarne da mãe dela, porque foi nítido assim como o corpo da mãe dela foi, né, parando, todas as coisas que ela fazia, ela foi parando. Nos últimos 6 meses, a mãe dela já não era mais ela, né, já não atinava mais nada, já estava mais para lá do que para cá, né, o corpo totalmente, não conseguia nem sentar e tal. E olha, faz 2 anos que essa minha amiga está em depressão, por causa, né, do desencarne da mãe dela, que foi aos 95 anos. E eu fico pensando assim, esse apego, né, é o ego da gente, né, falando, porque é impossível dizer que tu ama um amor bonito, né, ama muito uma pessoa, e tu prefere que ela fique ali naquele processo, né, que ela estava de extremo sofrimento, que não era mais ela não conseguia fazer nada do que ela fazia antes, não conseguia nem atinar, assistir as missas dela, fazer as orações dela, não conseguia mais nos últimos meses, né? Então, o apego faz a gente ir para um lado, assim, tão gritante do nosso ego, né? E pensa primeiro em nós do que no outro, que ela está num processo de depressão e nós, as amigas, né, estamos tentando ajudar ela e tal, mas eu acho triste, assim, né, as pessoas não se prepararem e não se observarem, né, para ver que aquilo não é o melhor para o outro, que é o melhor só para mim, é o melhor só para mim continuar com essa pessoa aqui, né? A gente precisa libertar, precisa fazer um pouquinho de sacrifício todo dia, precisa ir trabalhando, porque o ego faz parte da gente, né? Não tem como excluir ele, mas a gente tem que se observar e perceber ele e ir colocando limites, né? Esse processo de desapego é aos poucos, é trabalhado, mas a gente tem que perceber que ele está ali, que não é legal, né? Não está fazendo um bom serviço. É bacana que tanto você, Sibeli, quanto a Diva falaram, que a Diva tocou num aspecto que às vezes as pessoas não levam em consideração, que todo mundo fala em aprender a amar, mas em aprender a ser amado, pouca gente toca nesse ponto, né? E a gente percebe que a gente não só ainda sabe amar, saber amar da forma como eles amam, né? Mas também a gente não sabe ser amado por eles da forma que eles amam. Então a gente reclama dos dois lados, sente falta dos dois lados. E essa história que você contou, Sibeli, passa muito pela nossa realidade que eu digo especificamente minha e da Solange, né? Que nossa mãe está com 91 anos e ela vem num processo assim, você vai vendo o envelhecimento, as dificuldades dela surgindo, o corpo dela indo que freando, né? Deixando de realizar as coisas gradativamente. E a gente acompanha exatamente esse processo, assim, parece meio frio, mas assim, uma preparação da morte mesmo. Ela vem ficando doente, o corpo dela, você vê que vai se limitando cada vez mais, ela vai se limitando, cada vez mais ela vive num mundo que é só dela, provavelmente muito mais integrado com a espiritualidade do que com o mundo físico. E eu já vi muitos casos disso acontecer, que as pessoas ficam tentando entender por que essa pessoa sofre tanto, o que será que ela fez para sofrer tanto no final da vida. E muitas vezes ela não fez absolutamente nada, não está sofrendo absolutamente nada. Aquilo é uma caridade com quem vai continuar a permanecer vivo depois que ela desencarnar. É justamente isso que você está falando, um preparo para quem vai continuar. Que alguns conseguem entender e acompanhar o processo
e não sentirem tanto quando acontece. Outros não, que mesmo tendo já um pouco de conhecimento, acompanhando o processo se arrastar por anos, chega na hora do desencarne, se desespera, entra em depressão. Isso é muito complicado. Mas a gente tem... Eu e Silvia, a gente tá acompanhando na boa. E a gente fala, até de vez em quando ri, fala, ih, hoje vai. Mas a gente tem duas irmãs que estão exatamente do jeito que você falou. Uma delas, quando a mamãe morrer, ela vai ficar desesperada. E ela é super religiosa, assim, fãzoca de Santo Antônio. Mas eu e Silvia, a gente vai acompanhando, mas elas duas estão meio presas. Exatamente o que você falou, Sibeli. Isso aí faz parte da gente, né? Cada um tem seus aprendizados ainda, né, a enfrentar. Com o tempo a gente vai melhorando, vai passando de ano, mas não é fácil. E nem tudo que a gente lê aqui, né, essa coisa do amor incondicional, do amor etérico, e o vigiar e orar, o estado orante, vivem repetindo estado orante, tudo isso é muito bonito na teoria de quem está do lado de lá e já em alguns degraus acima. Para a gente, isso tudo ainda é muito complicado e às vezes difícil a beça. Sabe, Silvia, eu acredito assim no exercício, sabe, dos pequenos passos, porque a gente não vai eliminar nosso ego, né, de uma hora para outra, e achar que só o que é meu, né, é meu, é bom e tal. E eu morei 5 anos lá em Natal, então eu ficava muito distante dos meus sobrinhos recém-nascidos, né, aí para mim era a parte triste, né, de morar lá. E aí, o tempo que eu trabalhei numa comunidade com as crianças, eu pensava, cada vez que a gente ia preparar festinha de aniversário, festinha para as crianças, eu ficava para fazer os docinhos. Então, preparava aqueles docinhos como se fosse para os meus sobrinhos, sabe? Eram os meus pequenos exercícios. Eu via aquelas crianças todas minhas, né? Todas aquelas crianças eram os meus sobrinhos, né? Então, aquilo era uma coisa que me fazia bem. E eu acho que esses pequenos exercícios a gente vê todos como nossos, né? Vai ampliando a nossa visão e além de ser bom para o outro, é bom para nós, né? Era um alívio para mim conviver com tudo aquilo, era uma alegria ver aquelas crianças felizes e tal. Eram os pequenos exercícios que a gente faz todo dia, né? Então, em cada situação, que nem estava falando dessa minha amiga, ela teve assim, 20 anos de preparo, né? A mãe dela não faleceu de um dia para o outro, não pegou uma doença, né? Ficou no processo. Foram 20 anos que ela foi se despedindo, então a gente precisa praticar esse desapego, precisa... E eu acho que as formas de caridades, assim, com trabalhos voluntários, ajuda muito, né? Se tu tem muito apego a uma coisa, por exemplo, muito apego aos seus pais idosos, sei lá, fazer um trabalho numa casa de idosos, num asilo, sabe? A gente trabalhar esses nossos apegos aos pouquinhos, para não levar esses choques, né? É ter essa humildade das nossas limitações que eu acho bacana, que eu acho bonito. A gente precisa disso, ter a humildade de reconhecer o quanto a gente precisa aprender e trabalhar ainda dentro de nós. E isso é aos pouquinhos, é como você disse mesmo, a gente já brincou aqui algumas vezes, né? Passinho de formiga, mas é isso mesmo. A gente não para de evoluir, não para, mas não quer dizer que seja tão rápido assim. A gente vai aprendendo, vai trabalhando, e quanto mais a gente tiver a humildade de reconhecer que a gente precisa trabalhar isso, mais fácil a gente consegue dar os nossos passinhos de formiga. Eu queria comentar uma coisa que me fez refletir agora na fala de todo mundo. Eu me considero, né, entre aspas, assim, um pouco desapegada às coisas, né? Um pouco, porque a gente não é totalmente. E assim, ouvindo as falas, me veio uma reflexão, o que me tornou, né, uma pessoa mais desapegada que outras que eu vejo? Eu acho que é a minha próprio exercício da minha profissão, sabe? Eu fui professora a vida toda, né? Eu trabalhei em outras coisas, mas eu sempre fui professora de criança.
E eu sempre fui muito feliz, porque eu gosto muito de criança, e eu tenho uma atração por elas. E o fato de cada ano eu começar numa turma e no final do ano essa turma encerrar, eu acho que isso foi um processo de preparo para mim, sabe, na vida toda. Porque a gente não fica com aquilo eternamente, é um ciclo, né? É, eu começava um ano, me envolvia com aquelas crianças, apaixonava por elas, envolvia com as famílias, não sei o quê. No outro ano, acabava, né? No final do ano, acabava tudo e começava tudo de novo no ano seguinte. Era um outro processo de amor, de apego, de vínculo, e encerrava, né? E hoje as minhas filhas até falam, né, que elas estão na fase de 20 e poucos anos, estão se formando, e aí uma fala, eu vou para fora, eu falo, vai mesmo, né, será muito bom e tudo. Aí elas olham uma para outra e falam, mãe, você nos odeia, né, elas falam de brincadeira, você nos odeia, você quer nos ver longe. Aí eu falo, não, eu não quero, mas eu tenho essa facilidade, de certa forma. É claro que eu sofro, mas assim, eu consigo, sabe, abrir mão um pouco das coisas que eu tenho, tanto materiais quanto físicas. No entanto, que a minha mãe também passou por esse processo todo, slime, parará, parará, e as pessoas falavam, ô Fernanda, você deve sofrer tanto em ver sua mãe nesse processo de ausência, de falta de presença, de não estar. Eu falo, não, eu não sofro, eu não sofria, e eu buscava entender isso. Por que eu não sofro? É falta de amor? Não, é aceitação. Eu estava aproveitando o que ela tinha ainda para me dar, que era um pouco da presença física dela ali comigo, tendo trabalho ou não com ela e tudo, mas era aquilo que eu tinha dela. Eu aproveitava aquilo, né? Então é um processo evolutivo mesmo, e a gente aprende no decorrer da vida, né? A vida nos prepara. Eu acho que a vida é um desafio mesmo, né? E é uma linha muito tênue, porque o ego da gente pode nos destruir, mas é o que faz a gente estar aqui, né? É o ego que nos põe a nossa missão. Se a gente não tiver ego, a gente também não serve para nada aqui, né? Então Mas o dosar é exatamente aquilo que estava lá no começo, né? A gente tem que educar a nossa vontade. Vamos lá, então, que deu horário. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou pondo a musiquinha.